Muito boa tarde a todos os internautas, a todos que estão acompanhando a página da UME Parnaíba. São 16 horas e 46 minutos. Nós tivemos um problema de ordem técnica e somente agora está sendo possível iniciar a nossa live, a nossa palestra virtual com o Éden Lemos, acerca do tema Humberto de Campos e o Evangelho, dando continuidade à programação da União Municipal Espírita de Parnaíba, em homenagem a Humberto de Campos, nesse 25 de outubro, quando se comemora o seu nascimento. Convidamos a todos para, nesse momento, se juntarem a nós. Vamos curtir e compartilhar essa página para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Em instantes, o nosso Éden Lemos vai participar, aqui vai entrar com a gente e dar início ao seu conteúdo. Enquanto isso, você vai aí curtindo, compartilhando, tá bom? Para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo, né? A essas informações. Vamos adicionar o nosso Éden, para que ele possa interagir aqui com a gente. E Éden, estou autorizando aí para aqui o comando para você poder enviar a solicitação de participar. Aí vamos aguardar o Éden. Aí está chegando o nosso Éden Ernesto da Silva Lemos. Boa tarde. Tudo bom, meu irmão? Boa tarde. Agora deu certo. Seja bem-vindo. É um prazer Prazer para é nós todo que nosso. fazemos a União Municipal Espírita de Parnaíba, o Movimento Espírita de Parnaíba, receber você, que eu sei que tem um carinho por Humberto de Campos, as obras que ele deixou através do Chico, até mesmo as obras antes dele desencarnar. Afinal de contas, foi um jornalista, um escritor, um poeta, não é? Muito importante da nossa literatura. Então, Éden, é Com para nós certeza. motivo de grata satisfação e a gente vai aguardar um pouquinho a notificação alcançar mais pessoas. Mais uma vez, Tá pedindo certo. desculpa aos amigos, a nossa limitação aqui com a tecnologia, mas agora finalmente deu certo e o Éden já começa a conversar com a gente sobre Humberto de Campos e o Evangelho. Humberto que, depois que desencarnou e começa a psicografar através do Chico, um legado aí que se arrasta durante muitos anos, formando um compêndio de 12 obras. Nessas 12 obras, Humberto faz um trabalho extraordinário sobre as mensagens do Mestre Jesus, sobre o trabalho do nosso governador planetário, cuidando de todos nós aqui na Terra. Então, o pessoal está aí sendo notificado, está chegando o Éden, a gente continua aqui compartilhando. Eu vou passar a palavra para você, fazer aí as considerações, inclusive convidar você para fazer a nossa prece, em seguida o tema Humberto de Campos e o Evangelho, tá bom? Tá Bem-vindo, certo. muita paz, que Deus o abençoe. Nós é que agradecemos. Queridas irmãs, queridos irmãos, vamos então, nesse instante em que finalizamos mais uma atividade extremamente importante para o movimento espírita aí de Parnaíba, a União Municipal Espírita, e elevemos os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e, ao mesmo tempo, enviemos ao nosso querido Humberto de Campos os nossos sentimentos, as nossas emoções, para que a gente possa estar juntos nesse instante, contando também com a sua participação e o seu apoio. Querido Jesus, Mestre Divino,
É com muita alegria em nossos corações que nos encontramos nesta tarde em memória desse grande espírito que, ao despertar no mundo espiritual, reordenou a sua vida e estabeleceu novos patamares para a sua existência, o nosso querido irmão Humberto de Campos. E ele possa receber de todos nós as emoções de carinho, de reconhecimento, especialmente pelo trabalho que ele empreendeu a partir da descoberta da vida imortal. E em nome dele, em teu nome, Jesus, e sobretudo de Deus, nosso Pai, que nós possamos iniciar as atividades da tarde de hoje. Queridos e queridas irmãos e irmãs, esse trabalho de podermos estar refletindo a obra de Humberto de Campos, relacionando-a, obviamente, na sua produção enquanto espírito desencarnado, ao trabalho tão maravilhoso e importante do nosso querido Mestre Jesus. Os ensinamentos que Jesus deixou para nós. Então, a nossa proposta é a gente poder tecer alguns comentários em torno dessa perspectiva temática tão significativa para todos nós. Humberto de Campos, ele, enquanto estava encarnado, ele, apesar de não aceitar os discursos e as ideias das religiões dogmáticas que defendiam a representação e a explicação de Deus, como também de Jesus, ele era, sim, um ser humano que compreendia a existência do Pai e, ao mesmo tempo, ele também vislumbrava que as formas de explicação, as formas de apresentar essa divindade não eram suficientes para ele. E, nesse sentido, ele era um cético com a perspectiva da religiosidade do seu tempo aqui no Brasil e sempre criticava, sempre defendia a necessidade de se buscar novas perspectivas para a compreensão de Deus. Mas ele não era, como alguns autores asseveram, um materialista. Ele era um espiritualista cético das formas de apresentação de Deus, especialmente de Jesus, como ele exigia na sua complexidade de intelectual, como ele mesmo irá, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, explicar, especialmente na introdução da obra Boa Nova. O orgulho e a vaidade do intelectual da sua época trazia para ele, de fato, grandes dificuldades de aceitação da forma dogmática de apresentar Deus e Jesus. Neste contexto, portanto, ele vai enfrentar a desencarnação, a morte do corpo físico, e, como era um homem de bem, ele se depara no mundo espiritual com a nova realidade e começa, portanto, a vislumbrar uma outra perspectiva, um outro olhar, uma outra compreensão sobre
o significado realmente de Jesus como missionário maior de Deus na Terra e, efetivamente, nós, seres humanos, que somos filhos do nosso querido Pai. Então, é quando ele tem a oportunidade de, no mundo espiritual, se debruçar sobre o estudo dos ensinamentos de Jesus. E tudo começará a fazer sentido para ele, então, como espírito desperto no mundo espiritual. Então, esse é um esclarecimento que nós gostaríamos de fazer, porque alguns pesquisadores, alguns autores, defendem e colocam essa condição, essa realidade, como se Humberto de Campos não fosse alguém vinculado à ideia de Deus e, dessa forma, fosse materialista. Isso não é verdade. Ele era espiritualista e não acreditava, era cético das explicações dogmáticas da sua época. Como é, então, que a gente pode, com base nas informações que ele mesmo apresenta nessa obra magnífica chamada Boa Nova, que, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele irá apresentar vários ensinamentos de Jesus, que, juntamente com Emmanuel, ele selecionou para trazer em formas até de crônicas, como era um dos seus estilos mais presentes, mais adequados na sua produção literária. Ele vai trazer para nós o que eu, Éden Lemos, é uma opinião pessoal nossa, poderíamos chamar, metaforicamente, do Evangelho de Jesus segundo Humberto de Campos. Como se, após ele se descobrir no mundo espiritual como efetivamente um espírita, um seguidor desse conhecimento, porque já na época em que ele começa a produzir a mensagem e todo o esforço de divulgação da mensagem de Jesus, do Evangelho de Jesus, ele então, ao mesmo tempo, começa a fazer isso assumindo o conhecimento espírita. Então, nós poderíamos usar o conceito adequado, inclusive, que nós compreendemos, para dizer que, ao se deparar com o estudo do Evangelho de Jesus no mundo espiritual, o nosso querido Humberto de Campos se tornou um espírito espírita, um espírito desencarnado que segue os ensinamentos do Espiritismo. E nós vamos ver isso nas várias obras em que ele começa a apresentar Jesus com base nos princípios da doutrina espírita. Então, para a gente poder perceber a importância e a vinculação que existe entre a pesquisa de Humberto de Campos, espírito desencarnado, já aceitando o pensamento espírita, e, ao mesmo tempo, nós percebermos como ele, um divulgador do Evangelho de Jesus, e essa relação se torna tão profunda que ele começa, portanto, a se especializar na sua produção literária enquanto espírito, em cima da mensagem do Evangelho de Jesus. E para nós levarmos adiante esse argumento, tá certo? Nós vamos, então, usar a obra que nós apresentamos aqui, que é Boa Nova, da autoria de Humberto de Campos e psicografia de Francisco Cândido Xavier.
Eu vou só abrir um parênteses, porque talvez nem todo mundo saiba, quem está nos acompanhando nesse instante, pela UME Parnaíba, que o contato de Humberto de Campos com o pensamento espírita, ele se dá antes da desencarnação dele. Primeiro porque ele era problematizado na sua coluna jornalística por espíritas também, e faziam determinadas questões, determinadas problematizações para ele, e que ele, dessa maneira, começou a ter informação sobre o espiritismo. Mas também, principalmente, quando ele teve conhecimento do lançamento do livro Parnaso de Além Túmulo, em que vários escritores brasileiros e portugueses voltavam, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, a apresentar seus poemas. Ele vai se debruçar sobre essa obra e vai dar um testemunho público na sua coluna, no Jornal do Rio de Janeiro, de que os escritores que estavam ali escrevendo, eles continuavam com o seu estilo literário, com as temáticas literárias que eles, diante da última encarnação, tinham defendido, e, mais ainda, que em determinados casos, eles continuavam a aperfeiçoar determinados poemas, como Augusto dos Anjos fez na obra Parnaso de Além Túmulo. E depois ele até irá fazer um comentário um pouco jocoso, brincalhão, dizendo que se os autores desencarnados voltassem, não é, a produzir como estava acontecendo com o livro Parnaso de Além Túmulo, vários escritores, inclusive como ele, iam ter dificuldades para manter a sua própria vida, né? Principalmente aqueles que eram profissionais, de fato, na área da literatura. Então, ele faz um comentário brincalhão, né, digamos assim, do estilo dele, né, e dos homens da sua época. Mas veja, fechando parênteses, Humberto de Campos e o Evangelho é, portanto, uma grande e maravilhosa oportunidade de penetrarmos nos ensinamentos de Jesus. Então, as irmãs e irmãos que estão nos acompanhando aqui no momento, a gente gostaria de esclarecer que, por algumas questões técnicas, a gente teve um pequeno atraso, tá certo? A nossa irmã Silvia, Rosário Lira, a gente praticamente vai, depois da introdução, começar a tratar do tema, especificamente focando na relação de Humberto de Campos com o Evangelho de Jesus. Então, a tese que nós vamos defender nesta tarde é de que ele se tornou um grande estudioso do Evangelho de Jesus quando se torna espírita no mundo espiritual. Inclusive, na introdução do livro, tá certo? A gente pode tranquilamente observar isso quando ele relembra que, quando ele estava ainda encarnado, ele, ao se deparar com alguns amigos religiosos, especialmente da tradição ou da vertente religiosa do protestantismo, não é? Ele ouvia os irmãos classificarem Jesus como rocha do século. Jesus como a rocha dos séculos. E ele dizia que, ouvindo aquilo, não dava muita importância. Mas quando ele chegou no mundo espiritual e começou a perceber a profundidade dos ensinamentos de Jesus, ele vai dizer que sente a rocha milenária, luminosa e sublime, que nos sustenta o coração atolado no pântano de misérias seculares.
Então ele começa a perceber a grandiosidade de Jesus. E ele, então, começa a efetivamente conhecer aquele Jesus que o pensamento espírita ele apresenta ou reapresenta, melhor dizendo, para a humanidade, sem nenhuma forma de abordar os ensinamentos de Jesus dogmática, usando a razão, unindo, na verdade, a fé e a razão, possibilitando que a humanidade possa avançar na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Inclusive, apresentando essa rocha milenária que sustenta a humanidade, como o governador espiritual do planeta Terra, Humberto de Campos vai efetivamente ter a missão de trazer com o seu gênio literário, com a beleza da sua forma de produzir textos através da mediunidade psicográfica do Chico, abordagens extremamente valiosas, extremamente pertinentes para que a gente se aproxime mais dos ensinamentos de Jesus. Há algo na proposta do estudo do Evangelho de Jesus em Humberto de Campos, que é trazer a forma cotidiana, a forma direta que Jesus ensinou, sem ser aquele discurso da cátedra, mas o discurso da vivência cotidiana. É por isso que a obra clássica de Humberto de Campos, espírita, estudioso do Evangelho de Jesus, com toda a riqueza da sua produção literária, com toda a riqueza do seu potencial de escritor e de estudioso, de intelectual, mas também de um espírito que despertou para a profundidade dos ensinamentos de Jesus, nós vamos encontrar na obra inigualável Boa Nova, essa que nós apresentamos aos irmãos aqui nesta tarde. E, nesse sentido, ele vai dizer, de uma maneira muito interessante, que, de forma diversa do que ele fazia na dimensão física, ele não vai usar autores clássicos para defender, diante dos seus possíveis críticos, ele vai defender com base no Evangelho de Jesus, nos registros especialmente de Marcos e de João, a argumentação mais profunda dele para a apresentação desse trabalho. Ele vai dizer assim: agora, para consolidar a estranheza dos que me leem, ou seja, os leitores que o conheciam como integrante da Academia Brasileira de Letras, na dimensão física, agora iriam perceber que ele era um novo homem, com uma nova perspectiva de vida. Com o sabor da crítica, continuando, tão ao gosto do nosso tempo, a década de 30, de 20, não é? Do século passado, justificando a substância real das narrativas desse livro, citarei o apóstolo Marcos, quando diz no capítulo 4, 34, vejamos: e sem parábola nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Aqui ele está buscando uma referência literária do estilo, né, da crônica, por exemplo, que é uma das realidades presentes na forma de Jesus ensinar a crônica, né? E ele, com João, o apóstolo João, vai então concluir a sua argumentação no capítulo 21, versículo 25, que diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, isso é palavras de João, tá certo? De João.
e que se cada uma de per si fosse escrita, tá certo? Cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Isso é uma fala de João extremamente importante. Meu amigo Lucimar, é um prazer estar com você também aqui, tá certo? Uma alegria grande poder estar vendo a sua presença aqui conosco. Então, veja, ele vai pegar em Marcos e vai pegar em João a sua argumentação. Quando o literato, na cidade do Rio de Janeiro, esse escritor, ele sempre usava os clássicos da literatura, o conhecimento histórico aprofundado que ele tinha, para fazer as suas problematizações da contemporaneidade, as suas críticas. Só que espírito espírita, escrevendo e estudando e depois escrevendo sobre o Evangelho de Jesus, a relação dele, como ele mesmo diz na introdução, é de poder, nessa nova condição, deixar de ser do grupo dos espíritos esclarecidos para se tornar um integrante do grupo dos espíritos que, seguindo os ensinamentos evangélicos de Jesus, buscam conquistar a condição de espíritos evangelizados. Isso é muito significativo para a gente compreender o tema da tarde de hoje. Ele, então, se coloca como um verdadeiro estudioso do Evangelho de Jesus para promover a sua renovação intelecto-moral. Então, Humberto de Campos, espírita, ele, então, alcança a profundidade dos ensinamentos de Jesus. Porque quando a gente está na dimensão física, muitas questões dificultam a nossa compreensão ou obstaculam a nossa compreensão. Mas quando a gente vê a vida verdadeira pulsando no nosso cotidiano, a gente, então, vê a realidade e não mais crê, como ele mesmo diz na introdução. A gente sabe que é uma realidade. Tudo aquilo que Allan Kardec, dialogando com a equipe do Espírito de Verdade, nos legou na codificação espírita, efetivamente é uma realidade, faz parte das leis da vida e da natureza. O mundo espiritual não é uma metafísica teórica. O mundo espiritual, o mundo incorpóreo, é uma realidade, faz parte da dimensão da vida e, como defende o Espiritismo, é a vida verdadeira, é a vida perene, é de onde nós viemos para o corpo físico passarmos uma vida momentânea. A nossa vida perene é no mundo espiritual, com o corpo espiritual ou perispírito, como o Espiritismo conceituou. Então, nesse sentido, Humberto de Campos vai ser um dos mais belos intérpretes da mensagem de Jesus no mundo espiritual. E através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, porque era um médium que viabilizava com que o espírito expressasse todo o seu potencial mediúnico, semelhante ao que acontece com o nosso irmão Divaldo, com o nosso irmão Raul Teixeira e outros grandes médiuns do movimento espírita brasileiro e do movimento espírita mundial. Em todos os tempos, é muito importante a gente perceber isso. E principalmente porque, como um cronista de altíssimo nível literário, Humberto de Campos se deparou com esse Jesus que também falava do cotidiano como espírito puro. Então, ele foi aperfeiçoar a sua capacidade de produzir crônicas dentro do Evangelho de Jesus com as crônicas, digamos assim, dos ensinamentos de Jesus, diante de um espírito puro como Jesus, ele, com certeza,
está e continua aprendendo muitas coisas ainda hoje. E nesse sentido, portanto, o livro Boa Nova é a obra clássica da produção literária de Humberto de Campos, espírito espírita, divulgando e estudando o Evangelho de Jesus. Nessa obra, quem nunca leu precisa hoje priorizar, adquiri-la para poder se debruçar sobre ela. O livro Boa Nova é um livro tão importante e tão maravilhoso, tão magnífico de se ler, que a gente é transportado pelo texto de Humberto de Campos, espírito, a sentirmos que participamos daquele momento de há mais de 2 milênios atrás. A forma brilhante dele apresentar aquele cotidiano de Jesus, na simplicidade dos diálogos com cada um dos seus seguidores, com cada um desses espíritos que ele transplantou para o papel, usando a psicografia de Francisco Cândido Xavier para nós, é de uma riqueza maravilhosa. Jesus é apresentado por Humberto de Campos como um homem simples, como um homem do cotidiano, como um ser humano efetivamente preocupado com o próximo em todos os níveis. É óbvio que o texto traz a riqueza de vários estudos que ele realizou no mundo espiritual, tendo acesso às fontes mais significativas dos estudos sobre os evangelhos de Jesus, sobre a Boa Nova de Jesus, que, com certeza, as bibliotecas do mundo espiritual e os estudos e os cursos de aperfeiçoamento infinitos que são possibilitados para que o espírito desencarnado continue evoluindo intelectualmente e moralmente no período da erraticidade, né, entre uma encarnação e outra, fez com que ele aprofundasse mais ainda a sua condição de leitura desses detalhes dos ensinamentos de Jesus. E são esses detalhes do cotidiano de Jesus que ele retrata com a sua verve literária, especialmente no estilo da crônica literária, ele vai trazer para nós uma riqueza de emoções, de sentimentos, de percepções que só um grande escritor como ele poderia trazer para nós. Muito, muito semelhante ao que Amélia Rodrigues, a própria Joana de Ângeles, também através do médium Divaldo Pereira Franco, também nos legaram dessa maneira, não é? Mas veja, o que é que tem de tão especial nesse trabalho de Humberto de Campos? A gente precisa fazer uma síntese para que a gente compreenda. E o elemento central é focar nas relações cotidianas de Jesus, trazendo uma condição de construção dos textos dessa obra com uma poesia fantástica. Então, quem olha para a obra Boa Nova com uma perspectiva de querer encontrar digressões historiográficas, digressões filosóficas, teológicas, bem ao estilo do Humberto de Campos, espírito encarnado na Terra ainda, esse não é o foco dele. Ele usa toda a capacidade poética, todo o conhecimento histórico que ele tem como pano de fundo para apresentar os diálogos de Jesus com aqueles espíritos que ele efetivamente conviveu e que Emmanuel, com Humberto de Campos,
escolheram para apresentar na obra Boa Nova. Então, Humberto de Campos, portanto, ele traz algo novo que nós não tínhamos na literatura psicográfica no mundo todo espírita, e especialmente no Brasil. Ele vai trazer o que eu chamei metaforicamente, isso aí é uma responsabilidade minha, Éden Lemos, tá certo? Do que a gente poderia chamar de o Evangelho de Jesus, a escrita por esse discípulo novo, tá certo? Humberto de Campos, espírita, se debruçando nos ensinamentos de Jesus ao longo da sua mensagem. Agora nós vamos buscar alguns exemplos magníficos que podem ficar mais fácil para quem ainda não leu a obra se envolver na beleza e na condição de trazer uma nova abordagem dos estudos em torno do Evangelho de Jesus, que só o espírito Humberto de Campos, com o seu potencial literário, com as suas experiências na última reencarnação, que foram desafiadoras, que fizeram ele enfrentar expiações severas, até o último instante da sua vida no corpo físico, com um problema de saúde que limitou profundamente ele e que, nos registros que ele deixou nas suas crônicas no Jornal do Rio de Janeiro, ele iria retratar o quanto ele sofreu e enfrentando uma vida que sempre foi limitada dentro da dimensão financeira, porque ele nunca conseguiu efetivamente ter uma vida plena, segura financeiramente falando. Ele teve que produzir muito, que trabalhar muito para manter-se a si mesmo e a sua família. Então, a gente pode observar logo no primeiro capítulo, tá certo? Em que ele fala, no primeiro capítulo, tá? Intitulado Boa Nova, ele vai fazer uma apresentação do contexto histórico do momento em que Jesus se aproxima da dimensão física para realizar a missão cantada, a missão profetizada do Messias, do enviado de Deus para promover um grande momento de ensinamento para a humanidade. Esse Messias que o povo judeu, o povo hebreu, não teve condição, efetivamente, de alcançar aquilo que eles efetivamente mereciam de Deus, não o que eles limitadamente, com o seu egoísmo, com as percepções intelectuais ainda muito presas à dimensão física, esperaram de um governador humano, de um rei, de um dominador com exército, a semelhança da estrutura do Império Romano, que subjugou a nação hebraica nos tempos em que Jesus encarnou na Terra. Então, aquele cantar de Isaías foi efetivamente comprovado na vivência da missão de Jesus entre os seres humanos na condição de um espírito encarnado na Terra. Então, nesse primeiro capítulo, Humberto de Campos, vai apresentar a explicação histórica, a explicação do porquê o século do imperador Augusto ter sido tão produtivo em várias riquezas, seja no campo da política, com a construção da Pax Romana, seja no campo da arte, em que tantos poetas, tantos pintores, tantos escritores, filósofos, enfim,
enriqueceram com a sua arte a sociedade romana daqueles dias. Ovídio, Virgílio, todos imaginavam ele na verdade, tivemos aí uma pequena interrupção. Na verdade, tudo aquilo que se imaginava que era por causa do imperador Augusto, ele vai levantar uma outra tese. O que fazia a humanidade ser envolvida num enriquecimento tão profundo como aquele, do início da Pax Romana e de toda uma produtividade no campo das artes do Império Romano, belicoso, sanguinário, e que agora começava a viver uma nova fase, uma fase de um pouco mais de harmonia nas relações políticas, enfim, aquilo tudo foi produzido pela aproximação de Jesus no convívio com a humanidade. A presença de Jesus, com a sua condição de espírito puro, é o grande explicador, a grande causa daquele momento ter sido vivido de forma inesperada, é óbvio, como foi vivido. E aí, a partir desse primeiro capítulo, ele começa a demonstrar a beleza e o significado da presença de Jesus entre nós, seres humanos. No segundo momento, em que ele apresenta o precursor, que é João Batista, ele já traz uma nova informação que nós nunca tínhamos tido acesso. Porque os registros dos evangelistas sinóticos, não é? Ou mesmo considerados apócrifos, sobre esse momento da vida de Jesus, são registros que não têm o detalhe de informações que Humberto de Campos vai trazendo para nós, como Amélia Rodrigues, como nós já falamos, mas Humberto de Campos como grande pioneiro nesse sentido. Nós vamos ver que ele começa a preencher as lacunas com o produto dos seus estudos. E veja, ele não faz uma obra historiográfica. É importante que a gente perceba isso. Quando Humberto de Campos está se debruçando sobre os ensinamentos evangélicos de Jesus, a boa nova de Jesus, o evangelho de Jesus, ele está focado não em produzir uma obra historiográfica, mas em trazer revelações que ele apresenta com a sua verve poética, mostrando que outros acontecimentos na dinâmica cotidiana da missão de Jesus também ocorreram. Mas ele sai do foco historiográfico para o foco de uma apresentação literária com base principalmente no estilo das crônicas. Então ele fala daquele cotidiano do passado, apresentando detalhes e apontando aquilo que ele utiliza do Evangelho de João, quando diz que os ensinamentos de Jesus foram muito mais numerosos e que se todos esses ensinamentos estivessem registrados em obras escritas em livros, nós não teríamos espaço na Terra para tantos livros que seriam escritos. Então, usando efetivamente a citação de João, ele vai deixar claro que nós temos muito que aprender ainda com Jesus. Então, ele apresenta o precursor, ele apresenta as relações entre Maria, a mãe de Jesus, não é? E a mãe de João Batista, não é? Ele, na verdade, apresenta um encontro entre elas duas, mostrando que havia essa interação. Ele apresenta o convívio no período infanto-juvenil
de João juntamente com Jesus. E ele ainda faz um registro interessantíssimo. Interessantíssimo. Ele vai dizer no seu texto que é o primeiro encontro entre o amor e a verdade na dimensão física. Pode procurar lá no capítulo do precursor, que é o capítulo 2, Jesus e o precursor, que Humberto de Campos vai deixar essa deixa, tá certo? É o primeiro encontro na Terra entre o amor e a verdade. João era a verdade. A missão de João era trazer a verdade, é tanto que ele era, e as últimas consequências, a grande problematização que ele fez, não é, com Salomé, com Herodes, não é? Com aquela sociedade da sua contemporaneidade, é algo verdadeiramente desafiador dos hábitos e da conduta dos homens do poder do reino judeu naquela época. E ele vai ser tão firme, tão severo na busca e na manutenção da verdade, que essa atitude dele o levará a um processo de ser decapitado, não é? Porque ele não deixou de defender a verdade. Foi até as últimas consequências. E Jesus o amou. Né? E Jesus o amou. Esse é um dado muito importante. Esse é um dado muito importante. E dentro disso, portanto, a gente vê que Jesus e João, o precursor, não é, da missão de Jesus, eles tinham contato, conversavam, conviviam. E especificamente nesse capítulo, ele apresenta efetivamente que eles, inclusive, eram percebidos pelas suas mães, pelo pai, por todas as pessoas que o cercavam, como espíritos diferenciados na sua condição intelectual e moral. É impressionante a gente perceber a precocidade desses espíritos, mas você precisa ler, você precisa ir lá e ver a riqueza desse momento. No capítulo das primeiras pregações, olha, esse capítulo, para mim, ele traz uma riqueza fantástica que a gente precisa realmente ler. Porque tem um momento desse capítulo em que Jesus está conversando com um dos doutores da lei da época, não é? Que é Hanan. E eu escolhi, tá? Esse detalhamento de Humberto de Campos sobre os ensinamentos de Jesus, que a gente não vai encontrar em lugar nenhum. Isso daqui, por isso que eu digo, por isso que eu estou defendendo aqui para todos vocês, quem está nos acompanhando nesse instante, que a gente pode, sim, simbolicamente dizer que esse livro Boa Nova, ele poderia ser chamado como o Evangelho de Humberto de Campos, ou o Evangelho de Jesus segundo Humberto de Campos, espírito desencarnado e já na condição de espírito, tá certo? Ele aqui começa o seu grande processo de estudioso e de um seguidor do Evangelho de Jesus na profundidade que Jesus promete. Agora, veja só que diálogo fantástico. Que diálogo maravilhoso. Hanan diz assim para Jesus: Galileu, que fazes na cidade? Aí Jesus responde: passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus. Reino de Deus? Aí Hanan vai fazer a pergunta:
E que pensas tu venha a ser isso? Hanã aí na condição de um doutor da lei, snob, né? Olhando aquele simples galileu que o chamou a atenção, mas que ele desprezava, né? Aí ele continua Hanã. Esse reino é obra divina. Aliás, Jesus diz então para Hanã, quando ele pergunta, e que pensas tu venha a ser isso? O reino que Jesus quer construir no mundo. Esse reino, de Jesus a Hanã, é a obra divina no coração dos homens. Jesus esclarece para Hanã. Aí Hanã faz outra pergunta, ainda numa atitude altamente desrespeitosa, snob, orgulhosa. Obra divina em tuas mãos? Não é? E ainda deu uma gargalhada de desprezo. E, continuando Hanã, ele ainda mais vai afirmar: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Porque a visão do povo israelita era de um reino humano, político, um reino que dominava, como, obviamente, o Império Romano, digamos assim, o fez. Só que agora seria o Império Judeu, Hebreu, não é? Ou Hebraico. Quais são os teus seguidores e companheiros? Continua snob, né, ele, Hanã. Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre? Olha a visão de que eu tenho que ter o poder econômico e político, material, para a construção de um reino, né? Para auxiliar-te na execução de teus planos? Aí Jesus responde, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares. Aí Hanã vai continuar. Sim, os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará o material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita. Olha só que colocação de Hanã. Estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Estava muito distante, né, Hanã? Aí Jesus, com a firmeza de um espírito puro, responde, sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade. Aí Hanã já ficou impressionado com a resposta de Jesus, né? Aí ele pergunta, Hanã, de novo a Jesus, conheces Roma ou Atenas? Olha só, né? Aí Jesus responde, reconheço o amor e a verdade. De resposta, né? E aí Hanã pergunta por fim, tem ciências dos códigos da corte provincial e das leis do templo? Hanã, ainda resistindo ao argumento de Jesus, pergunta. E aí Jesus responde por fim, sei qual é a vontade de meu Pai que está nos céus. Ele respondeu com brandura e o sacerdote olhou para Jesus, não tendo mais argumento, e saiu. E saiu. Olha, esse texto, esse ensinamento de Jesus, a gente não vai encontrar em nenhum dos evangelistas. A gente vai encontrar naquilo que eu estou chamando, o livro Boa Nova, o Evangelho de Humberto de Campos, sobre Jesus, sobre a Boa Nova de Jesus. É aquilo que João disse no capítulo 21, 25, e que ele escolheu para colocar na introdução da obra Boa Nova, que eu estou chamando aqui metaforicamente de o Evangelho de Humberto de Campos, estudando a Boa Nova de Jesus. Mas tem vários outros detalhes. O diálogo de Maria de Magdala com Jesus, o encontro na casa de Pedro, uma coisa linda, maravilhosa. Todos esses capítulos a gente se emociona até as lágrimas, mas a coisa mais importante para a gente
e encaminhando para a conclusão da tarefa da tarde de hoje, nesse seminário, né? Nesse evento que foi realizado pela UME Parnaibana, a UME de Parnaíba, é que a forma de Humberto de Campos escrever, ele faz com que a gente seja transportado para a época de Jesus. Quando a gente lê o texto, a gente está sentado ao lado de Hanã, acompanhando a cena naquela praça pública. A gente vai estar participando, sem perceber, daquele momento que só a maestria do poder literário de Humberto de Campos, agora já mais desenvolvida no mundo espiritual, e pelo conhecimento do Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo, agora como espírito espírita, esse nosso irmão consegue, através das letras, nos fazer mergulhar na cena. É uma sensação tão mais profunda e tão mais significativa do que o próprio cinema contemporâneo. É algo inexplicável. A gente é transportado para o convívio com Jesus. E ali, naquela cena, nós observamos, nós sentimos, como o Lucimar colocou muito bem aí, no Sermão da Montanha, na hora em que a mulher adúltera é apresentada para Jesus, os diálogos de Jesus com Pedro, a transfiguração no Monte Tabor, enfim, são tantas as lições de Jesus apresentadas de uma forma completamente nova, completamente amplificadora da nossa compreensão. Então, nós já chegamos, viu, Lucimar? Rosário também aí, a nossa irmã Silvia. Chegamos já ao fim dos nossos 50 minutos, mas só para quem nunca leu esse livro, não se esqueça de ler. A gente poder encontrar a questão do perdão, o sermão do monte, tá? A lição de Nicodemos, o diálogo com Joana de Cusa, que é a nossa querida e maravilhosa Joana de Ângeles, mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, o diálogo com Nicodemos, um diálogo com Tomé, São Maria de Magdala, não é? E por aí vai. A negação de Pedro, os 500 da Galileia, não é? E, para fechar, Humberto de Campos traz Maria, melhor do que Marcos. Claro, melhor porque ele está com um conhecimento e uma condição como a mediunidade do Chico, não é? Para expressar todo esse conhecimento aprofundado. Então, eu gostaria de agradecer a UME de Parnaíba pela oportunidade desse encontro, tá? A gente fica muito feliz sempre que tem a oportunidade de estar falando da contribuição de Humberto de Campos para a divulgação do pensamento espírita, a ajudar com que a humanidade conheça o pensamento espírita e, principalmente, para comemorarmos mais um aniversário desse grande irmão, desse grande colaborador do trabalho e, especialmente também, por que não ratificar isso aqui, quando estamos na cidade de Parnaíba, Piauí, tendo a oportunidade de estar interagindo com alguns espaços que ele viveu, não é? O seu cajueiro já mais do que centenário, não é isso, meu amigo Samuel? A casa onde ele morou. Então, assim, a gente sentia um pouco o Humberto de Campos bem pertinho da gente. Eu quero agradecer, Samuel, pela oportunidade e, sempre que possível, vocês acharem que eu posso colaborar com alguma coisa no movimento espírita de Parnaíba, da UME de Parnaíba, ou mesmo
do Piauí, estamos à disposição. Éden, eu quero agradecer você mais uma vez, em nome da UME, da Federação Espírita Piauiense, que apoia a nossa atividade, que já são 31 anos. E, infelizmente, a pandemia não nos deixou fazer como das edições anteriores, mas ano que vem vai ser possível. E quem sabe até com a sua presença aqui entre nós, mais uma vez. Você que já esteve lá no Cajueiro. Ontem me lembrei muito de você, viu, Éden? Colhendo manga da mangueira lá da doutora Jeane, lembrando de você. Rapaz! Oh, meu Deus, grandes amigos, Um abraço para você, obrigado pelos esclarecimentos. E vamos aqui fazer uma oração, concluindo esse nosso momento. Divino amigo Jesus, leva até Humberto de Campos e Francisco Cândido Xavier nossas emanações de gratidão pelo legado que nos deixaram através dessas tão importantes obras que nos esclarecem, orientam, amparam, esclarecem. Abençoa, Senhor, a todo o movimento espírita do Brasil, que tem a primazia de ter no seu seio figuras como a de Humberto e de Chico Xavier, a fazer assim um desdobramento das informações contidas na codificação espírita do modo mais seguro, sério, responsável e cativante possível. Abençoa a nossa Parnaíba espírita, que sob a sombra do cajueiro de Humberto de Campos, trabalha e trabalha-se para colaborar na regeneração da humanidade, promovendo a união e a unificação do movimento. Abençoa a nossa semana que se inicia, Senhor, a todo o Rio Grande do Norte espírita, aqui representado pelo nosso Éden, dirigente da federativa daquele estado. Sê conosco, mestre, hoje e sempre, e que assim seja. Éden, mais uma vez, muito obrigado. Coronel Lucimar, continências devidamente prestadas. Um abraço para você e para todos que estiveram aqui conosco. Muita paz, acompanhe aí as páginas, as redes sociais da UME, que vai continuar informando da sua próxima atividade acerca da campanha Imortalidade da Alma. Éden, beijo no coração. Tudo de bom para todos.